Olá pessoal, hoje temos connosco o João Gonçalo Fonseca. O João Gonçalo Fonseca é, como vão descobrir, a fonte de inspiração de muitos viajantes. Não foi a minha fonte de inspiração direta, mas eu fui inspirado por pessoas que ele inspirou. E ele vai-nos falar hoje de, a meio de uma grande viagem, o seu trajeto numa estrada proibida, no Tibete, e também sobre como é viajar em família, especialmente pedalar em família. Vocês estão a ver isto agora, já não é no canal do Maluco Beleza, é no novo canal, Viagens Beleza. Subscrevam o canal, partilhem-no, ativem o sininho, que é para ficarem sempre a par das atualizações. Fiquem por aí, vão adorar este episódio. Grande João, tudo bem? tenho-te aqui. Sabes que eu ouvi falar de ti muitos anos antes de ouvir falar de ti. Porque, e até não estou em falha contigo, estou em falha comigo. Porque, talvez por eu próprio ser escritor, eu faço por comprar os livros de toda a gente. Tipo malta que vive na Foz, comprei os livros de todos eles. Mas o teu ainda não tenho. Isto é pedalar devagar, não é? É. Eu ouvi falar do teu livro, bué da vez. O teu livro teve um impacto. Acho que há muita gente que foi viajar por causa do teu livro. Tens essa noção? Não tenho essa noção que haja muita gente. Algumas pessoas sim, conheço duas pessoas que foram viajar por causa do livro. Um deles é o Rafael também. O Rafael foi de bicicleta, ou os biciculturinos, não sei se sabes quem é. O Fernando e a. Sei. Que andam em África também. Mas não tenho muito essa noção, não. Então, se o Rafa foi viajar inspirado pelo teu livro, na verdade o teu livro também me inspirou a mim, porque eu lembro-me, a razão pela qual eu decidi ir para a África a pedalar foi porque vim cá a Lisboa a apresentar a minha viagem da Ásia, a minha primeira grande viagem à boleia, e estava lá o Rafael e a Tânia também, e eles estavam a falar da viagem deles de bicicleta. E eu lembro-me da primeira ou da segunda? Quando foram de Portugal a Macau, da Vara a Macau. E eu lembro-me de estar a ouvi-los e pensar, Fónix, eu na minha vida eu fiz 24 km. Foi o máximo que eu já fiz. E foi quando tinha pai 16 anos ou 15. Mas aquilo que eles estão a contar, eu gostava de passar por isso também. E decidi na hora, pensei tipo, eu lembro-me de olhar assim para a Tânia e eu, se calhar até ia para a África, mas não deve dar. E ela, claro que dá. E eu, pronto, se tu dizes. Mas já os conhecias? Já, acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu os conhecia pessoalmente. Já tinha ouvido falar deles, mas quando eu os ouvi apresentar a viagem, pensei, tenho que passar por aquilo. E não tinha experiência nenhuma em bicicleta, não sabia o que comprar. Tu foste até a África do Sul. E decidi ir até a África do Sul. Quanto tempo é que demorou a tua viagem? Já não sei. Demorou 15 meses. E foi. Porque a África é duro, não é? Acho que é o continente mais duro para viajar. Assim, foi o único sítio onde eu pedalei. Pois, mas portanto, não posso comparar assim muito. Mas podes comparar em termos de viagem, não é? Sim, em termos de viagem, em termos de dureza, dá para perceber ou não? Acho que sim, só que é uma dureza. Estou-me a arrepiar um bocadinho agora de lembrar. É uma dureza incrível. Tipo, eu tinha dias, especialmente no Gabão. Eu no Gabão tive que fazer 2 semanas pela selva. E a estrada era a pedalar? Desculpa? 2 semanas pela selva a pedalar? Mas tinha uma estrada, claro, de terra batida e lama. Sim. Mas era selva de um lado e do outro. E todos os dias eu não amaldiçoava a minha sorte, porque tinha sido eu a escolher a minha sorte. Claro. Mas sentia-me mesmo, depois passei a floresta das abelhas, furava-me um pneu, era só abelhas por todo lado. Eu não sabia remendar um pneu em condições, já lá. Não? Não, eu não sabia que era suposto. Quando tu metes a cola e tal, não sabia que era suposto deixar a cola secar durante os segundos. O que eu sofri por causa disto. Eu chegava a meter o remendo logo com a cola líquida, metia tipo o armário em cima quando tinha possibilidade disso. E mesmo assim não dava, eu sofri para caramba, man. E foi precisamente no Gabão que eu encontrei um gajo que soprou para a cola um bocado. E eu, o que estás a fazer? Ele, é suposto deixar a cola secar um bocadinho. Mudou tudo. Mas estava a dizer, eu sofria tanto, mas ao fim do dia era tão fixe. Chegava uma aldeiazinha qualquer. Bonsoir, je peux parler avec des chefs? Falava que o chefe se podia acampar num sítio qualquer, dava-me um quarto. E era aquela cena de dever cumprido. Não sei se é isso a ti que te chama na bicicleta, se é... Pois, nós também andámos em África. Quando eu conheci o Valério 88, andámos também em África. Então também tenho um bocado essa noção da África. Por isso é que eu sinto que era um continente sempre um bocado mais duro. Ou seja, as estradas são mais difíceis, as condições são mais adversas, 2 semanas sem transporte para andar. E então também senti sempre um grande acolhimento e sempre muito bem-vindo em África. E sempre menos viajantes também, que acho que é um atrativo também.
por outro lado, viajar em África. Eu fiz ali a costa ocidental, acho que é capaz de não ser tão cénica quanto a oriental, tipo Etiópias e assim. Pois eu não fiz do Quénia, nós fizemos, portanto, eu estava na Turquia, depois fomos para fomos a Israel, trabalhámos em Israel, depois para o Egito apanhámos o avião para o Quénia, que no Sudão estava fechado na altura. E depois fizemos o Quénia, Tanzânia, Zâmbia e Zaire. E é aí que fizemos uma aventura que nos levou a fazer várias dessas, que foi de barco, que compramos uma piroga africana e descemos um rio que é o Rio Kassai durante 3 semanas, com crocodilos e hipopótamos. Aí foi a minha primeira grande aventura, se assim quiseres dizer. Eu chamo-lhe assim aventuras. Normalmente na viagem grande eu chamo alguns episódios de aventura, e nessa viagem de 2 anos, passando 1 ano por África, foi essa viagem de piroga, realmente. Fogo, pá, eu acho isso incrível. Eu antes de ir para a África, li o livro de uma mulher que fez uma viagem semelhante àquela que eu acabei por fazer. E a gaja fez a mesma coisa no Mali. E acho que comprou um barco? E acho que via um hipopótamo aparecer, que podia estar debaixo do barco dela. Pois pode, e vira os barcos. Nós dormimos em ilhas de areia e ouvimos os hipopótamos dentro de água, como sabes, não é? Que são mais perigosos que talvez que os crocodilos. Pelo menos a estatística diz. Estou sensível, estou-me a arrepiar só com qualquer cena, mas sabes que eu sempre que vejo uma viagem qualquer, um episódio qualquer, eu fico com uma vontade de fazer algo semelhante. Isso é o que me dá mais, de todas as cenas que eu vou ouvindo, é aquela que me deixa mais. Os barcos. Aquela que me deixa mais tipo, não sei, mas calhar pode não ser tão perigoso quanto eu imagino, não sei. Eu acho que não, é como, não é a mesma coisa aqui de bicicleta. Eu acho que é a mesma coisa aqui de bicicleta para a África. O que tu fizeste não diverges muito, porque quando estás no sítio, sabes como é que é? Ganhas informação do sítio, se ganhas informação que o rio não há rápidos, ou e acabas por fazer da mesma maneira. Eu acho que isso é como eu penso, até pode não ser assim, mas quando eu penso é quando de repente que formas uma ideia sobre uma coisa e começas muito a canalizar a tua ideia para ali e as tuas energias para aquela ideia, eu acho que depois as coisas se tornam mais simples e as coisas acontecem naturalmente. Eu vejo um bocado assim as coisas. Queria fazer a estrada proibida do Tibete, começámos a canalizar para ali, fizemos. Tu querias ir para a África, começaste a pensar nisso e não sabias bem tudo o que ias encontrar pelo caminho, mas começaste de tal maneira a canalizar a energia para ali que depois acontece. E fazer uma viagem de barco acaba por ser a mesma coisa. Se uma pessoa começa a pensar, começa à procura do rio, começa a pensar muito nisso, as coisas acabam por acontecer naturalmente, e não é mais perigoso que as outras. Todas podem ser perigosas, não é? Eu vejo, pelo menos, é a minha maneira de ver as coisas a nível de viagem, como eu vejo as coisas. É sempre a nível de ideia. Quando a ideia começa a ir para ali, depois as coisas acontecem, fluem. É como eu vejo assim. Não sei que me deixa assim um bocado. Mas pronto, ok. Se calhar não é tão. E depois descemos esse rio, foram 3 semanas no Rio Kassai. Então a primeira noite tivemos medo. Em que países? Era Zaire ainda na altura, mas é a República do Congo agora. Então pusemos a tenda em Ilhas de Areia. Eu lembro da primeira noite, aquilo era uma canoa, portanto era um esculpido num tronco de árvore só. Eu lembro quando pusemos para aí a primeira ou segunda noite numa ilha de areia, eu vi os hipopótamos dentro de água, ficámos com medo. Eu era remos grandes, eu imaginava coisas, se ele vier, punha o remo na boca. Não punha o remo na boca nenhum, mas tu pensas em tudo. Estás a ver? É aquelas imagens que tu vês, mas não fazes nada. É engraçado dizer isso, porque quando eu fui para a África, eu uma vez corri no R dizer a uns amigos meus que se viesse um leão eu dava-lhe um murro na boca mesmo, e para ele ficar tipo. Eles gozaram-me tanto, mas passado para 2 anos a ter dito isto, vi uma notícia de um gajo que matou um leopardo assim. Foi? Meteu-lhe assim o braço todo pela goela e matou. E eu, claro que eu tratei de mandar mensagem aos meus amigos todos, tipo, olha, vocês gozaram bem comigo, mas afinal este método funciona. A tua viagem foi quando? Eu fiz a viagem em 2014, 2015. Felizmente não precisei. 2014, 2015. Estava na. 2014 foi quando houve o último grande surto de ébola. E eu passei ali mesmo de raspão, passei pelos 3 países, o hotspot, Guiné, Conakry, Serra Leoa e Libéria. Tu passaste ali Benin, Togo, Camarões. Sim, eu fiz os países todos da costa. Não menos os Camarões, porque os Camarões não deixaram entrar precisamente por causa do ébola. Eu trouxe a Nigéria. República Centro-Africana ou não? Não. Eu trouxe a Nigéria e os Camarões fecharam a fronteira terrestre. Eu tive um mês. A Nigéria foi o país que eu gostei menos e foi o país onde eu passei mais tempo. Estive lá 2 meses. Só um mês estive à espera que a fronteira abrisse, os Camarões. Não abriu, tive de voltar para trás. E foi uma merda porque eu sabia que a probabilidade de eu conseguir fazer 100% do caminho a pedalar era baixa,
porque em África as coisas mudam assim. Para ter ideia, havia um site que era o Africa Border Monitor, e nem era por causa do web, era tipo no geral, e que mostrava as fronteiras que eram ultrapassáveis, digamos. E sempre a ser atualizado a minuto, porque há uma volatilidade em África incrível. E acabei por não fazer tudo. Não fizeste tudo a pedalar, estás a dizer? Não fiz os países todos, fiz os Camarões. Os Camarões não fiz. Então saltaste de avião? Saltei de avião, tive de voltar para trás, para o Togo, apanhei o avião para o Gabão. Para o Gabão, pois. E depois do Gabão fui descendo. Pá, foi pena, não consegui fazer tudo, mas não é? Isso aí também é pena, mas também é o que é. Não, sim, não e, é tipo, por aí, as regras são minhas pois. também, e tipo, não estava a fazer aquilo por causa de outras pessoas. Exato, as regras são nossas, nós a pessoa é que quer fazer daquela maneira. Ele veio ao extremo, tipo, eu lembro quando estava no Benin, eu cheguei ao Benin num sábado. Pá, queria curtir, sábado é o melhor dia para curtir. E lembraste que chegaste um sábado a menina. E só que eu estava longe de Cotonou, que era uma destino, então decidi apanhar um táxi para lá. E passada uma semana pedalei para trás para depois pedalar outra vez no sentido certo. Era mesmo radical. Que eu conheci quando nós fizemos a nossa primeira viagem de bicicleta, que foi em 96 a 2000, foram esses 4 anos de bicicleta. E quando chegámos a Macau ao fim de 6 meses de viagem, bem orgulhosos já de chegar a Macau, 6 meses, ainda era português na altura, não é? Encontramos lá uns jornalistas, ou procurámos uns jornalistas, e eles disseram: amanhã temos o almoço, está aí um russo que também chegou de bicicleta e tal. E então era um russo que andava, nós andávamos há 6 meses, ele andava há 9 anos de bicicleta pelo mundo. Isso fez-me lembrar por causa da tua história, porque ele também era um bocado assim, estoico, não sei se será a palavra correta, mas ele queria fazer o mundo inteiro, sempre pelas bordas pelas margens dos continentes todos. Então ele tinha começado a São Petersburgo, tinha subido à Finlândia, lá pelo norte, depois por aí abaixo, França, Portugal, no norte de Portugal, descido a costa toda, e depois em África, foi o que me fez lembrar isso, no Egito, pedalou até à fronteira com a Líbia, e depois não podia passar a Líbia, depois apanhou um transporte qualquer para trás, apanhou o avião no Cairo para o país que vem seguir, que acho que era Tunísia, do outro lado, e depois da Tunísia, outra vez um comboio até à fronteira com a Líbia, e começou a pedalar ali, que era para pedalar o máximo que pudesse pelas fronteiras. Portanto, ele tinha feito a África toda, tudo sempre a beira-mar, até a África do Sul, subi do outro lado e estava agora em Macau. Estava nessa altura em Macau, já andava. Okay. Antes que passes para a tua história da Estrada Proibida, pá, tu tens uma cena que eu acho muito atrativa, até para a minha vida, que eu espero que me espere, para a suplinagem, que é viajar em família. Tu viajaste com os teus filhos. Isso é que foi viajei com os meus filhos, e foi a decisão, para mim foi a melhor decisão que eu, embora tivesse algum medo, algum receio, porque é sempre tiras os filhos do contexto normal, tiras da escola, vais pô-los na estrada e tudo, então há um certo receio, será que estou a fazer bem para os meus filhos? Qualquer pai quer as melhores coisas para os filhos, não é? E até era sempre esse receio. Hoje em dia sei que voltava já a fazer outra vez, que foi a melhor coisa que lhes pude oferecer. E quando é que foi? Foi entre 2014 e 2016. Pelas Américas? As Américas do Sul, porque eles tinham 8 e 10 anos, e foi nas Américas porque nós, quando fizemos a nossa viagem de 4 anos de bicicleta, era Volta ao Mundo. Nós tínhamos um projeto, Volta ao Mundo em bicicleta, em 4 anos. Mas como os nossos projetos acabamos por prolongar, ficámos 4 anos na Ásia, em vez de ser 2 anos na Ásia, Austrália, Nova Zelândia e 2 anos nas Américas do Sul, ficámos 4 anos na Ásia. Era 6 meses na China, ficámos 1 ano, 6 meses na Índia, ficámos 1 ano na Índia, pronto, fomos sempre prolongando e acabámos por ficar os 4 anos na Ásia. E ao fim de 4 anos decidimos: agora está na hora, vamos à Europa, vamos tentar arranjar uns patrocínios, acho que já vamos conseguir arranjar, depois vamos continuar a volta ao mundo. Primeiro, nem temos muito jeito para patrocínios, portanto ainda aterramos em Estremoz, ficámos lá à procura de patrocínios, o dinheiro entretanto acabou e fomos à Suíça, e a Valéria engravidou e tivemos 2 filhos. Portanto, em vez de continuar a volta ao mundo, metemos numa nova aventura que foram os filhos. E passado 8 anos, e nós já estávamos há 14 separados, e passado 8 anos decidimos: isto está na altura, começámos a exatamente a canalizar, a dizer qualquer dia, viajar com os filhos, e as coisas começaram-se a arranjar para ir viajar com os filhos. E canalizámos tanto essa ideia, ou pusemos tanta energia nessa ideia, que de repente as coisas começaram a andar, e então de repente fomos. E foi por isso que fomos para as Américas. No fundo foi terminar a nossa volta ao mundo. Como não tínhamos terminado sozinhos, chegámos os filhos e fomos do Brasil ao México, e foi terminar a volta ao mundo. Tínhamos acabado, para nós foi um bocado isso. Andámos 22 meses. Podíamos ter feito 1 ano nas Américas e 1 ano na Ásia, se calhar para os filhos tinham tido uma visão mais global, mas isso foi o que foi assim. Também nós gostamos de estar bastante tempo em cada país, 5 meses no Peru, 3 meses na Bolívia, pelo menos ficamos a conhecer bem cada país. E como é que foi isso com a escola?
fizemos homeschooling, escola em casa. Portanto, em Portugal há uma lei que se pode fazer escola em casa. Eles tinham nascido em Zurique e tinham vivido sempre em Zurique, e nós decidimos deixar a Suíça e viver para Portugal. E entre a Suíça e Portugal dissemos, agora é a altura, vamos fazer uma viagem e depois assim eles depois vamos falando durante a viagem, vamos falando em Portugal. E então inscrevi-os na escola em Estremoz, onde eles estão agora, que é assim que se tem que fazer. Tem que se pedir autorização ao diretor da escola, nós fizemos, ele autorizou, foram sempre, apoiaram-nos imenso, a escola de Estremoz sempre. E a escola começava dia 15 de setembro e eles foram à sexta-feira no dia da apresentação, aquela apresentação que não se faz nada, e na segunda-feira, no dia de começar as aulas, foi no dia que nós arrancámos de Estremoz. E depois fomos fazendo a escola aí. Portanto, passámos pela escola com as bicicletas, carregadas tudo, pedalámos até Lisboa e depois fomos fazendo a escola. E no primeiro 2 meses foi um bocado, era aquele stress que a gente queria lhes ensinar e não ensinava nada. Então era assim, os outros estão na escola, a gente não está a ensinar nada, anda aí um bocado de matemática e tentar, e não dava, estás a ver? E um bocado de português, e aquilo era porque a gente sentia que era montar a tenda, tirar a tenda, fazer cozinha, para o supermercado, pedalar, era tanta coisa que chegava ao fim do dia não havia escola nenhuma. E depois então era sempre aquele um bocado de peso de consciência, saber que os outros estavam todos na escola e tu queres ensiná-los e não estar a ensinar e não ter a certeza absoluta que aquilo ia valer a pena, porque era uma coisa nova e estavas a tirá-los da zona de conforto e da escola. E depois, com o passar do tempo, aquilo tornou-se uma rotina, como tudo, não é? Entretanto, ao princípio, eles eram sempre a perguntar ao pai, ao mãe, onde é que está a tenda, onde é que está o saco-cama, onde é que está isto, como é que se faz aquilo, e ao fim, como é que é? A bicicleta está pronta, e eles carregavam nas coisas, bicicleta, arrumavam a tenda deles, tudo. Portanto, tornou-se uma rotina, e depois percebemos que ensiná-los era só quando parávamos num determinado lugar, durante uma semana, então aí dávamos a escola mais a sério, e percebemos que dava para avançar na matéria bastante rápido também, porque é só um aluno. Mas tinhas tipo tinhas manual? Tínhamos o manual, estávamos na Porto Editora naquilo online também, eles até nos ofereceram a inscrição grátis, uma plataforma para o homeschooling, ok. Nós levávamos o computador também, mas aquilo muitas vezes nem tínhamos net nem nada. Mas o que nós preocupávamos muito mais era com o português e matemática, o resto de ciências, história e tal, um bocadinho, mas um bocadinho com essa matéria, mas menos, porque eles já aprendiam tanta coisa e viram tanta coisa. E no último mês estivemos no México, então 1 mês numa casa, a prepará-los para os exames, a estudar a fundo, estudar, tipo 6 horas, 7 por dia, sempre a estudar, e pronto, chegaram cá, fizeram exames nacionais. O mais novo estava no primeiro ciclo, fez os 2 anos no primeiro ciclo, chegou cá, fez os exames, passou a tudo, portanto é como se tivesse ido à escola, não chumbou em 1 ano, e o mais velho dos 2 fez mas por culpa nossa que não lhes ensinámos a matéria toda. Okay. Fez mas não perdeu nada, porque realmente claro. Eu agora, como eu dizia, fazia já outra vez, agora acho que foi a melhor escolha que eu lhes dei, foi em todos os aspectos. Pedalar? Tinham muitos momentos que reclamavam, tipo, isto é só subir, bem, está a subir, é muita subida, é muita descida. Tinham momentos que reclamar, tinham momentos que curtiam bué, porque aquilo haviam coisas lindíssimas, íamos a parques naturais, haviam as cataratas de Iguaçu, portanto havia momentos que iam ao Machu Picchu e aí apreciavam essas coisas todas. Quando era pedalar, às vezes era duro, mas houve uma altura que eles disseram, era cada vez que havia uma subida no fundo. E eu de repente disse assim, isto é a mesma vida, a vida são subidas e descidas. Quando fores para a escola, tens os miúdos a chatear, tens trabalhos de casa dos professores, vêm umas subidas, estás doente, qualquer coisa, umas subidas, depois vem outra vez na vida, portanto a vida é mesmo assim, às vezes é subir, outras vezes é descer, outras vezes é em reta, e foi uma boa analogia que me saiu bem, por acaso, e eles aperceberam-se bem isso. E agora, quando estamos em Estremoz e há um problema, lá está, uma subida, olha, uma subida agora. Portanto, mas eles, havia 2 hipóteses para mim: eu nunca mais queriam ver a bicicleta na vida, que se iam fartar completamente, ou ficavam apaixonados pela bicicleta. Eles são completamente loucos por bicicleta. Que idade que eles têm agora? Agora têm 14 e 16. Daqui a nada estão a fazer as suas próprias viagens sozinhos. Eles foram para a Suíça ano passado, com 15 e 13, e foram para Zurique, para a casa de uns amigos meus, e eu disse, vocês vão pedalar até a casa dos avós, que é 250 km. E eu oriento-vos as dormidas, com o Ormshaus, conheces, não é? Sim. Então oriento-vos as dormidas. Então eu orientava as dormidas do Ormshaus, mandava-lhes por WhatsApp, eles iam morada, tunga, pedalavam, então fizeram a primeira viagem, os 2 sozinhos, de Zurique a Lausanne. Só que eles era sempre para abrir o que é nestes, mas pronto, já fizeram, tipo, dava-lhes 40 km, eles cheiam de manhã, pai, já cá estamos, pronto. E eu curti. Pai, para mim é bem inspirador ouvir isso, porque eu e a Gracieta, a minha esposa, estamos a tentar ter um filho ou uma filha. E às vezes há um bocado aquela noção de que, por exemplo,
pá, de que não dá para viajar da mesma forma não deve dar, mas que não dá para viajar com os filhos, mas dá. Pois dá, agora, encontras outras famílias que dá. Se calhar tipo, os meus pais vão chatear bué, dizer que eu sou isto e que sou aquilo, e vai haver muita gente a dizer que é responsável, não sei o quê. Provavelmente. Mas não quer dizer que seja. Pois, porque as cenas podem ser bem feitas, não é? Não, eu acho que é uma grande escola, porque aliás as escolas, as coisas ao longo dos anos na sociedade, um carro antes era, estava a ver isso, tudo evoluiu, não é? Todas as coisas evoluíram e a escola no fundo mantém-se há 100 anos a mesma coisa, não muda nada. Tudo mudou, há montes de tecnologias, há montes de tudo, e o modelo de escola que temos hoje em dia continua a ser o mesmo que tínhamos há 100 anos atrás. Os meninos vão para ali, estão ali sentados, não vejo assim grandes inovações, se calhar devia haver, se calhar não sou eu também o responsável para estar à procura dessas ideias, mas se calhar devia haver ideias. Eles, por exemplo, eu vi que eles faziam uma escola, era uma escola viva, eles aprendiam a todos os níveis, além de aprender a matéria, aprendiam a nível social, porque conheceram pessoas de todos os estratos sociais, aprendiam a nível, nós íamos a pedalar, víamos uma fábrica de arroz, parávamos e íamos ver. Víamos pessoas a fabricarem cordas à estrada, parávamos e íamos visitar. Vimos uma grande plantação de ananás, onde as pessoas andavam a colher o ananás com máquinas, parávamos e íamos ver. Tudo o tipo de coisas diferentes, bananas também, plantações de bananas, parávamos, portanto, toda essa informação, além dos Machu Picchu, linhas de Nazca, das coisas que há para ver ao longo da estrada, víamos todo esse tipo de coisas que é uma escola, que eu acho que é uma escola viva, autêntica. E agora o mais velho tem um bocado de dificuldade com esta escola. Mais clássica. Bom, ele vai fazendo tudo, mas já está um bocado farto. Yeah. O mais novo segue mais aquilo na boa, mas o mais velho é mais 2 anos. Tá? É mais 2 anos e depois vai fazer a sua cena. Pois. E a estrada do Tibete foi durante a viagem com os filhos? Ou não, foi a viagem antes. Portanto, foi a viagem que fizemos de bicicleta em 96. Fizemos entre 96 e 2000. Passámos por Macau. E depois queríamos ir para o Nepal e não sabíamos muito bem por onde é que havíamos de ir. E ouvimos dizer que havia uma estrada proibida para Lhasa, eram 1400 km de estrada proibida. E então preparámos as nossas bicicletas, preparámos tudo, conseguimos algumas informações. Na altura não tínhamos internet para procurar nada, portanto era só de viajante para viajante. Era colónia, aí já tínhamos Lónia Planeta, enquanto em África nem isso tínhamos, mas aí já tínhamos. E disseram-nos que já alguns viajantes tinham ido, havia um japonês que tinha ido há uns meses atrás, tinha passado, portanto soubemos que era possível fazer. Então decidimos fazer. Havia uma última aldeia, vila chinesa que ainda se podia, que até ali podia-se pedalar e a partir dali não se podia. Portanto, fomos até ali. Ali não se podia porque era os chineses que não deixavam para um controle do Tibete, no fundo. Portanto, só para controle do Tibete. Não queriam queriam controlar os estrangeiros que entravam no Tibete. Portanto, na altura podia-se ir a Lhasa e pouco mais. E entre Lhasa e Katmandu podia-se ir com as coisas organizadas, senão tudo à volta no Tibete, na altura não se podia ir. Portanto, nós arrancámos a pedalar, fomos numa caminhonete até aí, que era para adiantar um bocado de caminho, com as bicicletas lá em cima, e depois arrancámos a pedalar. E quando chegámos à província do Tibete, havia um posto de controle, que era tipo a fronteira de província, porque aquilo tudo chinês, mas havia uma fronteira de província onde havia polícia chinesa. E nós pedalámos às 3 da manhã. Às 3 da manhã que era para passar de noite. E quando vamos a pedalar de noite, que de repente vamos a passar aí e ouvimos uns cães a ladrar. E os cães vêm direitos a nós. E nós paramos as bicicletas. Aí aparece um guarda chinês, um guarda de vestido chinês. E nós 3 da manhã a pedalar, 2 turistas ali. E ele imediatamente, passaporte, e a gente mas temos o passaporte e o visto, então damos o visto chinês. Eles, visto chinês, vocês precisam do visto para vir ao Tibete, não podem estar aqui. Mas aquilo era tudo assim, falar um bocado, ele falava só mandarim, portanto nem sequer falava inglês. Era assim, e vimos que não era um guarda que não dava para lá muito certo, porque ele aparecia de camisa aberta e tal, portanto não era aquele polícia chinês, era assim, nós vimos que aquilo era capaz de dar para passar. E então nós íamos para norte e em norte havia um grande posto de controle e nós dissemos, nós vamos para a China outra vez, não vamos para Lhasa. Era Markham, íamos até Markham e a Markham vamos virar para este, vamos para a China outra vez. E ele ficou ali, mas deixou-nos entrar, pronto. E então a estrada do Tibete, depois continuávamos a pedalar, meio de dia, era quase sempre dia, e depois quando chegávamos aos postos de controle era à noite. E quando chegámos a Markham, esse grande posto de controle,
Aí também era outra vez, tipo 3, 4 da manhã, que a gente ia pedalar, e tivemos ali pelo menos 2 horas de binóculos, sempre, porque nós aí víamos a polícia, havia bastantes polícias, então víamos as polícias com binóculos, sempre ali, de um lado para o outro, sempre ali. Sério? Vocês estavam parados? Estávamos parados à espera que houvesse um momento que não tivesse os polícias a ver, que era a única estrada possível, que era para passar a pedalar. E eu lembro-me de empurrar assim, estava assim uma coisa no chão e ponho-me a empurrar e de repente era um tipo qualquer, um chinês que se levanta e olha para mim e eu dorme, não te vejas, não corres, não passa nada, com medo de acordar, se viste, qualquer coisa. E então ficámos ali 2 horas sempre no controle, até que de repente os chineses, a polícia passa toda para um lado e nós então começamos a pedalar, agarramos as bicicletas, agora, cabeça baixa, sempre ali a pedalar, e passamos pelo posto de controle, e depois do outro lado pedalámos mais um bocado e fomos acampar no meio do Tibete, no meio do nada, onde no dia de manhã só tínhamos uns nómadas a olhar para nós, que ficavam assim 2 horas a olhar para nós. E pronto, e depois foi assim a pedalar até Lhasa. Tiveste. Estavas a alta altitude, suponho. Tivemos sempre, foram uma altitude média sempre tipo 4.000 metros e passávamos várias vezes acima dos 5.000. Nós sabíamos isso porque em cada cume tinha uma tableta com os metros que estavam. Então lembro-me que numa delas a gente ia a pedalar e vimos de repente, estava a ser difícil, mas não era, nem estava a subir muito, estava a subir pouco, mas sentíamos bastante dificuldade, e quando chegámos acima vimos 5.008 metros, então estávamos felizes de estar a 5.000, mas percebemos porque é que estávamos tão cansados. Mas aí no meio do Tibete é incrível as 2 diferenças de Tibete, porque aí nessa zona de Tibete, uma das coisas que achamos mais incrível é que passávamos em aldeias e as pessoas estávamos numa estrada proibida, de certeza que não havia muitos cicloturistas, não é? 2 bicicletas carregadas com valerrileira e tudo, e as pessoas nem te ligavam, nem olhavam para ti. Às vezes parávamos assim, tipo, precisamos tipo de dormida, queremos dormir aqui, a ver se alguém nos convida. Mas passava, era como se passassem ali cicloturistas todos os dias, a toda a hora, ninguém nos ligava nenhuma. Foi assim uma cena incrível que nunca nos tinha acontecido, um fenómeno completamente novo, das pessoas não nos ligarem. Os únicos que nos ligavam eram mesmo os nómadas, quando estávamos fora das aldeias que parávamos, é que vinham ao pé de nós e ficavam ali a olhar para nós, e aí que tivemos com alguns nómadas que dormiam em tendas. Tivemos em tendas de alguns também, a beber chá de manteiga. Chá de manteiga? Chá de manteiga, que é o que eles bebem no Tibete, em altitude. É um chá feito de manteiga de yak, com um nhaque de manteiga lá dentro e depois água quente. E estás sempre a beber aquilo. Se eu bebesse aqui, não sei se tem só manteiga, se tem mais qualquer coisa. Provavelmente tem mais qualquer coisa. Ali soube-me, sabes como é que é? Sabe deliciosamente bem no local. Se calhar de repente vais aí a um restaurante tipo termo, mas o chá de manteiga não te sabe tão bem. Mas naqueles momentos, acho que isso é bom, sabe bem, cai bem. Não sei se deve ser pelas condições. Tive experiências dessas também. Eu em África aprendi já muito tarde que podia beber a água da massa. Água da massa. Eles bebem? Não, estava com um amigo, estava a pedalar com um sul-africano e ele disse: tu não bebes a água da massa? Eu não, ele está o desperdício, é tipo como se fosse sopa. E sabia-me bué de bem. Em Portugal nunca vi água de massa, não voltei a beber, porque estou cá, não estou lá. Olha, incrível, muito fixe. Foi o que eu esperava também. Apreciei particularmente a parte de. Porque é bom quando nós temos a oportunidade de desconstruir alguns mitos que nós temos, nomeadamente, por exemplo, a cena de viajar com os filhos. Voltarás daqui a umas semanas, portanto. Obrigado pelo convite. Se curtiram o episódio do João, ele voltará. É possível comprar o livro ainda? Eu encontrei os últimos 10 ali que já vendi de repente os 10 e agora queria fazer uma segunda edição, que andava para fazer e não fazer, mas acho que vai ser agora uma segunda edição. Ok, e publicarás no teu Instagram ou algo assim? Sim, que é João Goncalo todo pegado, .Fonseca. João Goncalo, .Fonseca. Quanto a mim próprio, se quiserem seguir as minhas aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. A Metamorfose vai andar em frente, mas precisa da vossa ajuda. O apoio começa com 2€ por mês. Não é muito, são 3 cafés. E acreditem que eu agradeço, nós agradecemos. Podem apoiar em patreon.com/metamorfoseambulante e vemos para a semana. Obrigado, João. Obrigado a ti, Pedro, pelo convite.